Agora, nós estamos num intervalo forçado na CPI da pandemia, um momento bizarro, bizarro. O Nelson Teich estava dando o seu depoimento com muito cuidado, muita serenidade, ele é muito sereno. Tiveram até que aumentar o volume do microfone dele, porque ele fala baixo e com aquele estilo que a gente conheceu, mas dando respostas objetivas. E eis que, quando o presidente do Senado, ou melhor, da comissão, o Omar Aziz, passa a palavra para uma senadora, mas deu uma confusão, porque ele inverteu uma ordem. Passou a palavra para uma senadora como representante da bancada feminina e o senador Ciro Nogueira enlouqueceu. Começou uma discussão inacreditável. Então a gente já tem uma pequena coleção de bizarrices. Ontem, o próprio Ciro Nogueira, lendo uma pergunta para o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que o Mandetta, ao começar a responder, disse: olha, curioso, a pergunta que o senhor me lê agora é a mesma que eu recebi do ministro Fábio Faria, e que quando eu fui começar a responder para ele pelo celular, que ele me mandou pelo celular, ele apagou a pergunta e agora eu ouço a pergunta que o senhor está fazendo, que ele me mandou ontem. Então eu respondo para o senhor e aproveito para responder para o meu amigo Fábio Faria. Foi muito engraçado, porque ficou na cara que o ministro Fábio Faria escreveu a pergunta e mandou para o Ciro Nogueira. Hoje, Ciro Nogueira, de novo, agora puxando uma discussão sobre por que colocar uma senadora representante da bancada feminina no meio das perguntas, na ordem, furando a ordem tradicional, como se isso fosse um problema do outro mundo, né? E muito curiosa também a intervenção ontem do Eduardo Braga, senador, reclamando porque a TV Senado, a certa altura, parou de transmitir a CPI da pandemia para transmitir o trabalho do Congresso Nacional. E como a gente sabe, sem televisão transmitindo, eles não gostam, né? Porque eles não conseguem fazer aquele banzé que normalmente eles fazem. Mas é importante que a gente tenha uma clareza sobre qual é o trabalho da CPI, de onde ela vai tirar informações e que tipo de informações ela já recebeu até o momento. Ela está muito no começo. Uma CPI se fia em depoimentos, evidente, se fia em análise documental, estudos, leis, levantamento de informações, de dados, e não apenas, obviamente, pode até ter, eventualmente, quebra de sigilo telefônico, sigilo bancário, pode fazer de tudo. Não é o caso, não é uma CPI que vai ficar discutindo a corrupção propriamente, embora tenha uma frente sobre o uso do dinheiro federal nos estados e que passa por Polícia Federal, passa por compra de equipamentos mais caros, muito mais caros. Ontem um dado assombroso, né, trazido por um dos senadores, que enquanto o Mandetta havia comprado respiradores a R$13 mil, teve estados que compraram respirador a mais de R$200 mil. Então, um susto, né? Embora a gente já soubesse isso pela imprensa já na época em que as compras aconteceram. Mas o que fica até o momento do depoimento de ontem do Mandetta e de hoje do Nelson Teich é que não tem um submundo no Palácio do Planalto que fica propondo que o governo faça uma coisa sorrateira. O que há são as discussões que a gente testemunhou e que a gente questionou muito sobre as posições do presidente da República e do ministro Ernesto Eduardo Pazuello. Ontem, o Mandetta deixou claro que havia um sistema de aconselhamento paralelo, mas que não eram pessoas que davam ordens sobre as ordens dele. Eram pessoas que o importunavam, de certa maneira, e que trabalhavam contra ele. Mas ele teve autonomia no Ministério, ele não era desautorizado no Ministério. O Nelson Teich, que há pouco, que até agora há pouco, né, tinha respondido a perguntas de dois integrantes da CPI, deixou claro, não houve nenhuma decisão do Ministério da Saúde tomada à revelia dele. O que houve foi uma agenda do governo querendo colocar a cloroquina, especificamente no caso da cloroquina, e um discurso
que deixava claro que ele, Nelson Teich, não mandava muita coisa. E ele diz, o fato gerador da minha demissão foi que no dia anterior o presidente fez uma fala repetida depois na live à noite, em que ele dizia que iria usar cloroquina. Ele disse, como que vai usar cloroquina se eu sou ministro da Saúde? Eu vou embora, não dá mais. Não é a minha praia. E ele deixou bem clara essa diferença. Foi ele que conviveu com Eduardo Pazuello como um secretário-geral do Ministério. Sugestão feita pelo presidente da República. Mas a CPI está muito no começo. Ficou claro já, até o momento, o papel de alguns personagens que vão ter que ser analisados e investigados. Por exemplo, o Ernesto Araújo. Ontem o Mandetta disse que era muito difícil fazer um trabalho, por exemplo, de aproximação com a China, porque havia uma resistência muito grande, a começar do chanceler Ernesto Araújo, que atrapalhou. E isso era importante ter uma proximidade com a China. Foi lá que partiu, foi de lá que partiu, né, o coronavírus, foi lá que começou. E ficava claro que havia um discurso contra a China que atrapalhava. O Mandetta, como ele foi ministro até o mês de abril, foi quando entrou o Teich, ele não pegou nenhuma discussão sobre vacina. O Teich, que começou no dia 17 de abril, ficou até o dia 15 de maio, 28, 29 dias, ele começou uma discussão sobre parceria de estudos com vacina, a AstraZeneca especificamente. Ele chegou a falar com a Moderna, chegou a falar com a Janssen, mas não avançou muito. De forma que o Pazuello é o personagem central de todos os episódios que estão sendo questionados. A decisão de não aceitar Pfizer não passa pelo Nelson Teich, não passa pelo Mandetta, passa pelo Eduardo Pazuello. E o Eduardo Pazuello alegou ontem que ele tinha tido contato com pessoas que tinham tido Covid, curiosamente o mesmo o mesmo Eduardo Pazuello que passeou no shopping sem máscara e que, portanto, teria que adiar. Como foi adiado? Vai ser presencial daqui a 14 dias, só então a gente vai poder ver o que ele tem a explicar na relação com a vacina, o aumento de produção de cloroquina que aconteceu, mudança de protocolo no Ministério da Saúde, uma série de decisões. E essas decisões devem estar relacionadas, as que interessam para a CPI, com ações e omissões que pioraram o quadro da pandemia no Brasil. Se são ações e omissões, ou são movimentos do Ministério e que eram resultado de uma opção qualquer, casar ou não casar com o aumento de Covid é fundamental. O relator Renan Calheiros perguntou há pouco para o Nelson Teich se as declarações do presidente, uma delas era o Idaí referindo-se ao número de mortes, ou não sou o coveiro também para falar sobre as mortes na pandemia, de que forma isso pode ter aumentado o número de casos? Uma pergunta realmente que não faz muito sentido, né? Como é que alguém vai dizer, não, realmente, ao dizer Idaí, e empregar 4 letras mais uma interrogação, isso aumentou em 15% o número de mortes da Covid. Não tem sentido. Nelson Teich, muito sensato, disse, olha, é absurdo, é impossível para mim, não falou absurdo porque ele é muito educado, projetar a partir de palavras quanto de morte a mais isso pode ter provocado. Então, para quem esperava ontem que o Mandetta fosse trazer documentos e mais documentos mostrando ações do presidente que contribuíram para a explosão de casos de Covid-19, muita gente falou, não foi lá essas coisas, e tentaram tirar aqui e ali algumas medidas e jogando uma luz, na minha visão, um pouco exagerada, como, por exemplo, ele disse que numa reunião que ele esteve no Ministério, na Presidência da República, havia um decreto, aliás, um texto de decreto, num papel não timbrado, portanto não era para ser assinado, com uma proposta para mudança de bula da cloroquina. Alguns já viram ali uma tentativa de mudança que não é difícil extrair isso da fala do Mandetta com uma tentativa, mas sim uma discussão para quem sabe fazer essa mudança, coisa que o presidente da Anvisa nem foi o Mandetta. Gente, isso não pode, e o assunto morreu. Nos governos, os governos vira e mexe, fazem isso. Alguém manda um decreto. No governo Itamar Franco, por exemplo, vários foram os decretos que chegaram às mãos do presidente da República para congelar a economia. Não foram poucas vezes que o Fernando Henrique Cardoso,
o Gustavo Krause, que o antecedeu, Paulo Haddad, ministros da Fazenda, da gestão dele, tiveram que desmontar. Não, isso não pode, e aí nem avançou. Então não dá para criminalizar isso. O presidente tem uma devoção por essa tal de cloroquina, está cada vez mais claro, mas isso a gente já via. De forma que tentar extrair alguma conclusão da CPI hoje, a CPI não vai dar em nada, basta ver as declarações dadas por Mandetta e Nelson Teich, ou a CPI já descobriu coisas incríveis, basta ver as declarações de Mandetta e Nelson Teich, é uma temeridade. Trabalho que está só começando. Ontem o Mandetta deixou claro, e hoje o Teich também, que não havia uma interferência, havia uma dissonância, uma discordância, um descasamento absoluto de agendas, um falando uma coisa, o ministro Mandetta, ministro Teich, e na outra ponta o presidente falando o seu oposto. Então, era um desserviço, na medida em que você deveria ter uma autoridade de saúde. Na visão do Teich, hoje ele até disse, a gente deveria ter um discurso de saúde nacional, que foi o que ele tentou buscar e não conseguiu. A fragmentação dos discursos, segundo ele, foi um erro grave, que não é um erro do presidente, dos governadores, é do sistema que não funcionou bem. Os dois fazem críticas ao presidente da República, ninguém criminalizou as atitudes do presidente. Então, até o momento, a CPI está só no começo, foram 8 horas de Mandetta ontem, hoje perdeu-se menos tempo do que ontem, ontem foi mais de 1 hora para começar o depoimento, hoje um pouco menos, então a gente tem 10 horas de depoimentos ao todo, Mandetta mais Teich, o Teich continua agora, e não dá para tirar uma conclusão ainda precoce, né? Seria afirmar que a CPI já descobriu coisas incríveis ou que a CPI não descobriu nada. Eles estão só tateando, estão começando, a gente tem que acompanhar com muito cuidado, ver-se claramente uma tentativa daqueles poucos integrantes do governo em tentar jogar a bomba ou para o ministro da Saúde ou para os governadores e os senadores de oposição, sempre colocando o presidente, e não o governo ou o ministério, é o presidente. Então é um jogo entre tentar responsabilizar o presidente contra tentar responsabilizar os governadores, a política de isolamento e equívocos nas compras e tal. Está ainda tudo muito tenso, vai ser tenso o tempo inteiro, todos ali são galos e galinhas de briga, eles adoram um debate. Esses debates não levam a coisa alguma, a canto algum, lá na hora sai em tudo que é lugar, a gente acompanha aqui, vê na televisão, ouve na rádio, reproduz no jornal, nos sites, nas redes sociais, mas o que interessa, e eu faço questão de insistir, Pablo, Débora, ouvinte querido, ouvinte querida, é o relatório final da CPI. Se não sair um relatório da CPI com medidas práticas para evitar novos nós como esse que a gente encontrou no serviço de saúde para enfrentar uma pandemia, ou até a responsabilização individual das pessoas por erros ou crimes cometidos, essa CPI deu em nada, como outras tantas CPIs. Boa parte das CPIs, beirando os 50% delas, sequer fez relatório. Então, serviu como campanha antecipada, serviu para que cada um possa fazer sua parte, terá servido, né? Os representantes do governo, os senadores do governo, para depois poder cobrar a fatura pela defesa que fizeram do governo, os senadores de oposição tentando minar o governo e todos eles individualmente tentando ocupar um espaço para baratear a sua campanha no ano que vem, né? Claro, aqueles senadores, no caso, que vão à reeleição ano que vem e não aqueles que já são senadores de 8 anos. Mas alguns vão querer ser candidatos a governo do Estado. Então, a gente tem ali uma agenda política e também uma agenda eleitoral. A nossa sabedoria, o nosso cuidado aqui sempre vai ser separar o joio do trigo, rir com o joio, óbvio, mas ficar de olho no trigo, que é aquilo que interessa.